Muito bom dia! 2 minutos de um novo dia que está só começando, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo pela Rede Vida e Televisão, chegando agora a todos os estados brasileiros, todo o território nacional. Eu quero agradecer a audiência, o carinho, me acompanhando aqui todas as madrugadas e a gente vai se tornando uma verdadeira família. Quantas e quantas pessoas têm sido tocadas pelas coisas que são vividas ao longo dessas 2 horas. Hoje nós vamos fazer um programa especial. Estou falando especial porque vai ter música boa e vai ter um assunto que gera muita dúvida, muita polêmica e ao mesmo tempo desperta muita fé nesse mundo todo. Nós vamos falar sobre o Santo Sudário, o pano que alguns dizem supostamente envolveu o corpo de Jesus. Outros dizem, não, é científico. E há aqueles que não acreditam. Mas olha, eu vou fazer uma madrugada especial, você está vendo algumas imagens aí? Eu vou fazer uma madrugada especial que eu vou trazer uma das maiores autoridades nesse nosso país sobre esse tema. Daqui a pouquinho, através da canção, a gente vai receber alguém que entende, mas ele entende mesmo. É um doutor da USP e aí eu não preciso dizer mais nada. Jack Brandão. Jack Brandão. Chegou? Tá aí? Jack, por favor, vem aqui, meu bom amigo. Vem cá. Jack Brandão. Uma das maiores autoridades. Seja muito bem-vindo, tá? Eu que agradeço. Quando o tema é Sudário, uma das maiores autoridades que se tem nesse nosso país. Muito obrigado. Prazer mais uma vez. Vamos ali. O Natan falou assim, tem uns 15 minutos para entrevista, mas eu acho que eu vou usar um pouquinho mais da sua boa vontade, pode ser? Nossa, estou aqui ótimo, até... Ótimo. Até... Ó, se tem alguma pergunta sobre o Santo Sudário, redevida.com.br/conta comigo, você pode nesse momento entrar em contato com a gente, mandar sua pergunta. Por favor, professor, obrigado. Fique à vontade. Jack Brandão, doutor em literatura pela USP, diretor do Centro de Estudos Imagéticos, Condes Fotos, é isso? Condes Fotos, é isso mesmo. Isso. Que tem por objetivo tecer reflexões teóricas e práticas em torno das imagens na arte. Editor da Lumen et Virtus, revista interdisciplinar de cultura e imagem, pesquisador sobre a questão imagética nos diversos meios, há 30 anos se dedica ao estudo do Santo Sudário. Eu pensei que Santo Sudário era só uma questão de uma relíquia. Mas precisa de tanto estudo assim? Bom, Dalcides, mais uma vez, de novo falando sobre isso, fico muito contente de estar aqui na Rede Vida, no seu programa de modo especial, que era algo que eu queria conhecer exatamente em virtude dessa ousadia. Eu gosto muito da ousadia das pessoas. E quando nós falamos em sudário, realmente há pessoas que acreditam que o sudário é algo só religioso. E o sudário é muito mais do que isso. Por que é muito mais do que isso? Porque nós temos de pensar o seguinte, durante muitos séculos, o sudário foi realmente considerado uma grande relíquia, inclusive da Igreja Católica. Sendo que, na realidade, o sudário, ele passa a ser da Igreja Católica só no final do século XX. Como assim? Não era da Igreja Católica, na realidade. O sudário de Turim pertencia à família da Casa Real italiana. Então, era da família de Saboia que pertencia o sudário. O sudário pertencia a essa família. Por isso que ficava no norte da Itália. Exatamente. Então, o que acontece? Quando o último rei morreu, ele doou para o Papa João Paulo II. Então, só a partir desse momento é que passa efetivamente a fazer parte da igreja. E não era. Esse é um ponto importante que a gente tem que lembrar. Outra coisa que nós temos de lembrar em relação ao sudário, como você acabou de levantar, é a própria questão da relíquia. O sudário foi realmente, como é também considerado, uma grande relíquia da igreja. Só que no século XIX, nós tivemos também alguém que ousou e tirou uma fotografia do sudário. Era um fotógrafo amador
que queria porque A fotografia queria... é essa aqui que tá aparecendo? Exatamente. Isso Ó, então, daqui, na realidade, é um negativo fotográfico. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Ele ousou e quis tirar uma fotografia do sudário. Só que qual foi a grande surpresa do fotógrafo? Deve. Por exemplo, quando nós olhamos essa imagem, Ok. é aquilo que nós chamamos de negativo fotográfico. Por que negativo? Quando nós temos a fotografia, o positivo, na realidade, é aquilo que nós enxergamos do pessoal. Então, quando eu pego, por exemplo, nós temos a imagem de Maria, nós vemos o positivo aqui. Ok. O negativo é aquilo que antigamente nós víamos no filme. O filme praticamente você não enxerga direito. Quem tem mais idade até sabe do que nós estamos falando, porque, não sei se é do seu tempo, tá? Mas vinha assim num rolinho. Exatamente. A gente levava até aí falava assim, vem buscar daqui 2, 3 dias. A gente ia buscar as fotografias. Exatamente. E eles devolviam o negativo pra gente. Porque aí vinha enroladinho, vinha numa Isso. caixinha. É. Então, o que acontece? Quando o Secondo Pia, ele tira a fotografia, qual foi a grande surpresa dele? Nós temos até uma imagem que eu trouxe do rosto de Jesus. Ele praticamente, ele quase quebra exatamente essa imagem. Ele foi revelar a imagem, antigamente eram vidros em que revelava, que não havia o negativo. O negativo era o próprio vidro. Ele quase quebra, porque ele, na câmara escura, ele se deparou com esta imagem do rosto. Ele levou um susto. Porque o sudário, no positivo, você não enxerga nada. Peraí, esse fotógrafo não tinha nada a ver assim, não era um super católico, todo entusiasmado com a coisa? Não. Alguém... Ele era um fotógrafo, ele era persistente, Tá. ele era ousado, Tava ele curioso. queria... Exatamente, era um curioso. E ele sempre teve uma vontade de fotografar o sudário, porque até então não havia sido fotografado. E como era um casamento da família real, havia exposição do sudário. Então ele aproveitou este momento para tirar a fotografia. Quando ele se deparou com este rosto, ele falou, meu Deus. Então, Isso aqui é o negativo. este é o negativo fotográfico. Tá. Então, no negativo, é possível nós vermos com qualidade e com clareza imagens que até então não se conheciam. Vamos dar uma olhadinha ali. Ó, eu estou vendo, por exemplo, se eu não estou errado, nariz, ok? Perfeito. Nariz, acho que tem bigode aqui. Bigode. É isso, barba. Perfeito. Né? Então, aqui nós temos os olhos. É Olhos. interessante prestar atenção Sobrancelha. que até então não se sabia. Quando você pega agora o sudário por inteiro, por exemplo, se for possível colocar ali por inteiro, nós vamos enxergar imagens que até então não se sabia. Por exemplo, a questão da coroa de espinhos. Aqui nós temos, por exemplo... Opa, mudamos a imagem. ok, Quer que volte aqui? Não, essa mesmo. Não, essa mesmo. Essa é muito interessante, porque aqui nós temos a parte Não, mostra aqui isso. das Vamos lá. costas. Tá. Exatamente. Um exemplo claro, que mostrou claramente que poderia ser de Jesus, Ok. é a cabeça. Porque nós vemos, por exemplo, na cabeça, marcas que até então não eram conhecidas. De modo especial, a coroa de espinhos. Por quê? Em 1936... Coroa de espinhos não era uma coisa normal de se botar... crucificar, ok, minha gente. Né? Se crucificava muito na época de Jesus. Muito. Perfeito? É bandido, vai para a cruz. Exatamente. Mas o fato de receber a coroa, me parece que não era uma tradição. Nossa, você tocou num assunto muito importante e muito interessante. Primeiramente, para nós hoje, nós falamos em coroa, nós temos a ideia, na realidade, que não é uma coroa, mas uma tiara. Isso. Porque a arte nos mostrou a tiara de espinhos, que não é uma coroa. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que é muito importante quando nós tratamos do judaísmo e do homem que foi crucificado, é o seguinte: o rei judeu não tinha coroa. O rei judeu, ele era ungido com óleo. Então, quando os romanos colocam, por exemplo, uma coroa, que na realidade não era uma coroa, mas era um capacete de espinhos, no homem, ele está duplamente criticando Essa é a parte esse homem. da cabeça. Sim, aqui é a cabeça, é o Ok. rosto. Colocou a coroa e tá o quê? Criticando? Por quê? Por quê? Porque, primeiro, ele se dizia rei.
Ok. Segundo, o rei judeu não tinha coroa. E terceiro, a coroa que eles usaram para crucificar Jesus, era no modelo oriental, por exemplo, no modelo persa, que parecia um capacete. Não é essa ideia que nós temos da coroa ocidental. É muito diferente. A gente consegue ver alguma marca de sangue, mas antes de você responder, eu vou pedir mais uma música, vai dar muita informação. Calma lá. Coloca de novo o rosto de Jesus, porque eu tô desconfiado que nesse rosto de Jesus, tá aí, ó, esse rosto de Jesus, ou é suor ou é sangue, não sei o que é. Mas eu, por exemplo, arriscaria. Aqui tem alguma coisa que chama atenção, certo? Então aqui, ó, tem alguma coisa, está destacado do resto. Aqui também. Então, eu vou querer saber o que é exatamente isso. Podemos ir com uma música, Missão Essência? Estão gostando da aula que nós estamos tendo hoje? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Ô Jack, Brandão, eu tô olhando, ó, só para quem ligou agora, está acompanhando agora. Tem uma multidão nos acompanhando, hein? Que maravilha. Só que tem uma coisa. Tem gente que está chegando agora, estou percebendo aqui que tem muita gente ligando agora a TV, né? Ou então mudando de canal para nós. Ó, vamos fazer o seguinte, nós estamos hoje tratando sobre o tema, e esse tema é o Santo Sudário. E estamos trazendo doutor em literatura pela USP e alguém que está estudando o Santo Sudário há 30 anos. Agora, tem coisa no Santo Sudário para estudar durante 30 anos? Ou chega um momento que você fala assim, já sei tudo? É impossível. Agora, só voltando àquilo que você me perguntou no início. Isso, as marquinhas que estão ali. Exatamente. Isso daqui é uma coisa interessante, que várias pessoas já me perguntaram. Realmente, e são 3. Vamos até lembrar da questão da Trindade também. Mas o mais interessante é que vários experimentos levaram... Por que esse 3 foi formado? Por causa da própria coroa de espinhos. Porque aqui o capacete estava em cima e havia na parte da testa, da fronte, da testa, havia realmente uma base. E isso é o sangue que foi coagulando. Não se pode esquecer que o homem que estava pregado, ele não podia coçar. Então a marca foi se formando, o coágulo foi se formando pouco a pouco, usando exatamente o quê? Ia coagulando, ia secando. Ele ia escorrendo e ia secando e foi formando essas marcas todas que aqui estão. Agora você me perguntou se há muita coisa para estudar sobre o sudário. O sudário, até hoje, existem várias lacunas que foram deixadas, que a própria ciência não conseguiu ainda encontrar respostas. Uma delas, por exemplo, é a formação da imagem do homem. Outra coisa que é muito importante lembrar é o seguinte, o sudário de Turim, muitas pessoas acham que a imagem formada é uma imagem formada a partir do sangue. Não. No sudário de Turim, nós temos 2 tipos de imagem. Uma que é a imagem do homem. Nós podemos ver o rosto, nós podemos ver... Não sei se você está vendo. Dá uma olhadinha aqui. Agora eu identifiquei bem. Ó, dá aqui um detalhe, por favor. Ó, eu estou olhando agora aqui, eu estou vendo direitinho. Aqui está a cabeça, ó. Exatamente. A cabeça, ele está deitado, aqui está a cabeça. Olha os braços. Onde estão os braços? Os braços estão aqui. Aqui estão as mãos. Nós podemos ver... Aqui. Exatamente. Não é isso? Aqui, ó, nós podemos ver claramente a marca do prego. E esta marca do prego, ele vai romper com todos os paradigmas dos artistas. Espera um pouco. Aqui. Eu estou vendo a marca do... Olha bem, olha o detalhe aqui. Exatamente. Mas só que tem um probleminha aqui. Peraí. Eu estou vendo aqui, ó, que aqui tem a mão, certo? Sim. Não é isso? Perfeito. Aqui, certo? Aqui, perfeito? Ok. Só que aqui tem um problema. Sim. Não foi aqui que era para estar o prego, por que o prego está aqui em cima? Muito Ó. bom. Exatamente. Então já tem um erro aí. Muito bom, muito boa pergunta. Quando eu trabalho com o sudário, uma das grandes questões do sudário e que pode demonstrar, por exemplo, que o sudário pertenceu a um homem chamado Jesus, é a própria questão da arte. Por quê?
a arte, ela vai seguindo paradigmas de épocas. Cada época vai criando o seu próprio paradigma. A construção do rosto de Jesus, a construção da imagem de Jesus, ela demorou quase 3, 4 séculos para começar. Então, até o século III, não havia imagem de Jesus. Havia símbolos, havia, por exemplo, o Chi-Rho, que a gente chama que é aquele P com aquele X, que significa Christos em grego. Havia o peixe, havia a âncora. Durante 300 anos... 300 anos, mais ou menos. Não tinha uma imagem de Jesus. Porque ainda havia o preceito bíblico da não feitura de imagem. Tem lógica. Então não se pode fazer. Só que o homem, o cristianismo, ele vai se desenvolver no meio romano, que é uma sociedade extremamente iconófila, que a gente chama, ou seja, uma sociedade com imagens, que amava imagens. Então, pouco a pouco, começou-se a buscar, por que não fazer uma imagem de Jesus? Por que não? Se Jesus é o verbo de Deus e o verbo se fez carne, a partir do momento que o verbo se faz carne e se torna um de nós, o que o verbo fez? Ele se torna uma imagem, a imagem de Deus se transforma num homem. Se o próprio Deus se transforma num homem, por que não representá-lo, se ele se deixou representar? Então começa a partir daí as primeiras imagens de Jesus. Só que as primeiras imagens de Jesus não são parecidas com aquilo que nós temos. Ou seja, um homem barbado, um homem de cabelo comprido, um homem de meia idade. Eram imagens imberbes. Eram imagens sem barba. Mais doces, né, também, né? Muito mais doces. Porque eu estou olhando aí para a face, olha a face de Jesus, segundo o Santo Sudário. Não, a face mesmo, o detalhe da face, aquela, isso. Exato. Assim, parece um pouco bruto, né, assim. Mas se nós pararmos para pensar e analisar, é porque aqui vai ter... bom, pela tela dá para ver claro. O nariz está quebrado no meio. Então coloca isso. Aí, perfeito. Nós podemos reparar que o nariz está quebrado no meio. Ele levou uma pancada muito grande. Provavelmente foi um caniço. Reparem bem que ele está quebrado. A barba, reparem que uma parte da barba, um lado da barba, está faltando. Foi arrancada essa barba. Então aquilo que está, inclusive... No Evangelho. No Evangelho. Exatamente. O sudário, é por isso que muitas pessoas chamam o sudário de quinto Evangelho. Porque tudo aquilo que está no Evangelho... O sudário comprova. Outra coisa que é muito importante nós lembrarmos, e isso tenho de falar aqui com vocês, é o seguinte, a crucificação, enquanto pena capital, ela para de existir no século IV, ou seja, por volta dos anos 300, porque o imperador Constantino proibiu. Por que ele proíbe? Porque ele começa a aceitar o cristianismo. Sim. Então ele proíbe a crucificação. Um século depois, 100 anos depois, esqueceu-se por completo o processo de crucificação. Como era feita? Então, os artistas, quando eles começam a representar Jesus, eles representam de que forma? O prego na mão. Então, pera um pouquinho, ó. A dúvida que eu tô é exatamente essa. Porque segundo aquilo que a gente viu ali, volta aquela imagem. Você que está em casa, vem cá comigo, ó. A gente vai voltar nessa imagem. Eu estou dizendo que colocando minha mão aqui, exatamente no lugar onde tem a mão, não coincide com o prego aqui. Compreende? Nós temos... Porque, ó, o prego está aqui em cima. Muito bom. Aqui, certo? Então tem algum erro nessa imagem. Então, os artistas, como eles não sabiam mais como era a crucificação, quando eles começam a representar a crucificação, eles fazem, primeiro, completamente reto. E eles colocam o prego na palma da mão. Certo. Só que em 1930, por volta da década de 30 do século 20, houve um médico chamado Dr. Pierre Barbet. Ele começou a analisar que, se eu pregasse alguém na palma da mão, o que aconteceria? O peso do corpo rasgaria e a pessoa caía. Ou seja, ela não seria... Porque isso não mataria a pessoa. Então, ele descobriu que a única forma de segurar era exatamente no pulso. Existe um buraco aqui chamado espaço de Destot.
Pode reparar que nós temos um buraco aqui. Tem. E você pega, o prego ele vara, e sem esforço algum. O carrasco já estava habituado, deitava o cara no patíbulo, que era a parte de cima da cruz, porque a ideia que os artistas têm de Jesus carregando a cruz inteira, isso é absurdo. Um homem, na debilidade que Jesus estava depois da hematidose, que foi o suar sangue, ele não conseguiria carregar uma cruz de 100 quilos. Mas ele sempre carregava o quê? O patíbulo, que era a parte de cima. Então, deitava o cara, esticava o braço, aqui varava. Pá, duas marteladas varava. Agora tem lógica, então é exatamente nesse lugar. O sudário mostra, por isso que o sudário é uma obra arqueológica. Sem o sudário nós não saberíamos isso. Porque os artistas nos mostraram até hoje o quê? A forma que eles acreditavam. E a tradição veio puxando isso até hoje. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo e eu volto já, vai lá. Ó, peraí. Marco Aurélio está dizendo assim: quero parabenizar pelo programa, a apresentação da Missão Essência, e eu gostaria de saber com o doutor uma dúvida aqui, tirar uma dúvida. Se a imagem impressa nesse negativo é em tamanho real, de Jabaquara, aqui de São Paulo, Marco Aurélio. É tamanho real? É praticamente tamanho real, porque nós temos o seguinte, o homem do sudário, ele teria aproximadamente 1,80. O pano inteiro tem mais de 4 metros, por 1,10. Então, para estudar, você está reforçando o homem. Para estudar o sudário, não precisa ter fé. A priori, não. A priori, não. A questão de ciência, porque ali tem algumas coisas que não se explica, não é isso? Bom, como se explica essa imagem ter ficado no tecido? Bom, volto a continuar aquilo que eu estava falando. O sudário de Turim possui duas imagens distintas. Uma é a imagem do homem, que aqui está. Outra imagem são as imagens do sangue. Eu mandei duas imagens para vocês, eu queria ver só do tecido. Tecido, Natanzinho? Do tecido. São duas imagens que eu mandei. Lá. É essa aí? Então, não, uma do tecido. É uma que não dá para ver nada. Essa aí, ó. Não. Também não. Também não. Vamos ver a outra. Quer ver? Coloca a outra aí, Natanzinho. É uma que eu mandei para vocês. Tá. Então, mas o que tem nessa? Bom, o que eu quero mostrar é o seguinte. Essa aí, ó. Exatamente. Olhem bem, isso daí é uma macro-imagem de quê? Do tecido do sudário. Isso daí é uma imagem do olho esquerdo do sudário. Se vocês repararem bem, não dá para ver absolutamente nada. Só dá para ver o quê? Algumas manchas amarelas. Certo. Essas manchas amarelas, prestem bem atenção, agora podem vir aqui. Corresponde à imagem do homem. Corresponde à imagem do homem. Essa imagem do homem no sudário, ela está somente pregada, entre aspas, nas cristas das fibrilas do tecido do linho. Ou seja, ela não vara o tecido, ela não desce o tecido, diferentemente das imagens de sangue. As imagens de sangue vara. Penetrou o tecido. Exatamente. O sangue penetra no tecido, ele vara o tecido. Ok. Você pode ver atrás. Normal. Perfeito. A imagem do homem, não. A imagem, primeiro, o sudário só é possível enxergar com 3 metros de distância. Se você chegar perto do sudário, do pano, você não enxerga absolutamente nada. É diferente, por exemplo, eu mandei uma outra imagem, Natan, se for possível, não aquela, uma outra que eu mandei, essa daí. Reparem bem, nesta imagem nós temos o quê? As marcas de sangue. As marcas de sangue nós podemos ver o quê? Que ela vara. E o sangue é sangue real.
Ou seja, é sangue que foi comprovado em 1978 pelo STURP, que era um grupo de cientistas americanos. Então, eles verificaram que realmente é sangue, AB, que é um sangue raro, que é um sangue normalmente do povo judeu. Agora, você me perguntou, por que você fala o homem? Realmente, eu nunca vou poder afirmar, enquanto cientista, que este homem é Jesus. Só que é óbvio que, quando você pega e repara que nós temos um homem que provavelmente ele foi crucificado, nós temos um homem que tem Uma coroa de espinhos, que não era comum, porque o cara queria crucificar o cara. Acabou. Nós temos marcas de flagelação pelo corpo inteiro. A outra imagem está muito mais clara, que é a imagem das costas. Nós temos mais de 120 marcas da flagelação. Nós temos de lembrar que a flagelação... Aqui é a costela, aqui é... Não, são as marcas de flagelação. Eita! Então, são marcas. Nós podemos ver que nós temos sempre dupla. É. Por quê? Olha, isso aqui é interessante, viu? Dá um detalhe aqui pra mim. Olha lá, acho que é a câmera aqui, isso. Exatamente. Ó. Porque parece um halteres. Não parece aquele halteres que você levanta na mão? Porque o flagrum romano, o flagrum era o açoite romano. Açoite romano. Ele possuía 3 tiras Certo. de couro. Na ponta dessas tiras havia ou 2 ossos ou 2 bolinhas de chumbo, que era exatamente para fazer doer mais. Então, nós temos 120 marcas de um lado e de outro. Então, o homem do sudário, ele foi flagelado por 2 soldados. Outra coisa que é muito importante que as pessoas esquecem, e aí vem a própria questão da ciência e da história, é a seguinte. Se fala, somente Jesus foi flagelado. Não. A flagelação fazia parte do ritual da crucificação. Ou seja, todo homem que era condenado à crucificação passava pela flagelação. Então, não é uma exclusividade de Jesus. E também não poderia ser mais do que 40 chicotadas. Se fosse mais, como eu já ouvi muitas pessoas falando, tem 1.200, 1.000, o cara morreria. O cara já teria morrido só na flagelação. Então, aí nós temos uma outra questão. Por que Jesus morreu rápido? É uma outra questão. E o próprio sudário, ele vai nos mostrar. O que é rápido, só para entender? Por exemplo, um homem crucificado, ele poderia ficar 2 dias na cruz. 3 dias na cruz, no máximo. Ele aguentaria 3 dias agonizando. Mas não começam as contrações? Estou imaginando... Sim, mas nós temos... Olha, quando você pega o homem crucificado, ele está nessa posição. Tá. O sudário nos mostra que o pé, repare bem, nós temos a planta do pé aqui. Ok. O pé, segundo essa planta, ele foi colocado direto na cruz. Nas obras de arte, nós temos sempre o chamado pedânium, que é como se ele tivesse... É um apoio. Um apoio. Isso. Esse apoio não existiu. Mas, caso tenha sido usado, o que acontece? O supliciado, ele poderia ficar até 3, 4 dias na cruz. Por quê? O que matava o crucificado era exatamente este movimento. Ele tinha de toda hora fazer o quê? Se levantar no prego do pé, ele tinha de apoiar o prego do pé, levantar o corpo para respirar. Então, quando ele perdia completamente as forças, ele se jogava. Ele se jogava, ele entregava. Como o próprio Jesus, ele expira, segundo o Evangelho, sim, e grita, entrego o meu espírito. E o fato, por exemplo, de Jesus ter, assim, uma lança, diz a palavra de Deus, que tem uma lança que é transpassada. Muito bom. Essa é uma outra pergunta muito... Aí não tem nenhum sinal. Mostra sim. Aqui nós temos a parte das costas. Reparem essa quantidade de sangue aqui, que é quase um cinturão de sangue. Mostre, por favor, Natan, a outra imagem. A de frente. Tá, de frente, Natan. Pronto. Muito bom. Reparem aqui. Tá vendo aqui? Essa é a marca do lançaço.
Então, é exatamente aqui a marca do lançaço. Que é exatamente essa região lateral. Do lado direito. É a lança. Exatamente. Por que havia o lançaço? Porque o homem do sudário, segundo o Evangelho, vamos falar de Jesus, Jesus expira, ele morre em 3 horas. Como eu falei para vocês, foi muito rápida a morte de Jesus. E foram pedir o corpo dele. Pilatos espantou, como o homem já morreu? Bom, então pode dar o corpo, desde que faça o quê? O procedimento que comprove a morte dele. Então o lançaço era a comprovação da morte para a entrega do corpo, que ele poderia simplesmente ter desmaiado. Então por isso que eles vão do lado, no flanco direito. Aqui é o esquerdo, porque nós temos o negativo fotográfico. Tá. Então, o sangue que escorre daqui, ele vara por baixo, nas costas. Por isso que nós temos aquele cinturão de sangue. Volte lá, Natan, por favor, só para o pessoal ver. Então, isso daqui é o lançaço, aqui é a parte do peito. Olha aqui, ó. Ele vai por todas as costas. Então, nós temos de pensar que este homem ele foi carregado por provavelmente um pano. Alguém segurou ele pelos pés. Alguém deve ter segurado ele por um pano e levado ele para o túmulo. Porque a posição dele, ele está exatamente assim, com o peito completamente inflado e nessa posição. Por que ele está nessa posição? Com as mãos no pubis? Provavelmente porque ele já estava em rigidez cadavérica. Caramba, como rigidez cadavérica tão cedo também? Porque ele teve tetania. Tetania não tem nada a ver com tétano. A tetania foi exatamente diante dessa situação, os movimentos involuntários do próprio corpo, que enrijecem de uma tal forma que ele não consegue mais respirar. E aí nós temos a morte. Então, por isso é uma das teorias da morte prematura de Jesus. Uma outra coisa, como eu havia dito anteriormente... Ele passou aqui umas 3 horas. Provavelmente na cruz. O que também coincide com aquilo que a gente aprendeu. Exatamente. Que foi aquilo que o Evangelho fala. Uma outra coisa que é importante nós lembrarmos também, e isso o sudário acaba corroborando de uma forma ou de outra, a própria questão da morte, foi o suar sangue que nós chamamos. Sim. Existe realmente, é comprovado da medicina, que na realidade não é o suar sangue. Quando nós entramos num processo de um pavor, um medo exageradamente grande, nós podemos fazer com que os pequenos vasos da pele se rompam e causam o quê? Hemorragias. Como você está com excesso de pavor e medo, você sua muito mais. Você tem uma sudorese maior. Então, ao entrar em contato este sangue com o ar, ele coagula. Juntamente com o suor, os pingos de sangue. Isso faz com que a pele se torne extremamente dolorida. Então, vocês imaginem, o homem passou por isso um dia antes. Nós tivemos depois a própria flagelação. Ele não iria aguentar muito tempo. Não iria aguentar muito tempo. Eu sei que tem gente perguntando, e o Natanzinho está me passando, várias pessoas estão fazendo a mesma pergunta, então eu vou fazer aqui uma só. A respeito do carbono 14, porque no século passado foi feito, 1988, foi feito um estudo com um pedacinho do Santo Sudário. Acontece que, ao analisar, eles perceberam que, opa, esse tecido aqui não é um tecido da época de Jesus. E são várias pessoas fazendo a mesma pergunta. Isso não enfraqueceu um pouco o sudário? Não, num primeiro momento, realmente para aqueles que são crentes, vamos dizer assim, ou seja, aquelas pessoas que acreditam no sudário, foi um baque. Para os crentes. Para aqueles não crentes foi um triunfo, porque eles falaram, opa, tá aí a prova, o sudário é falso. Agora eu pergunto, será que o sudário é falso por isso?
Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? O carbono 14, ele foi retirado, o pedaço de pano foi retirado praticamente da parte final do sudário. Aqui não dá para ver o pedaço, mas tudo bem. Foi exatamente da parte final. Essa parte, primeiro, ela pode ser está extremamente contaminada por contaminantes quaisquer. Não se pode esquecer que muito do sudário, o sudário era exposto ao ar livre e as pessoas simplesmente faziam o quê? Tocavam. Vela, chamuscamento. Vocês podem reparar, não sei se vocês estão vendo, essas marcas aqui, não sei se vocês estão reparando. Que são essas marcas, pessoal? Essas marcas, na realidade, é o seguinte, o sudário, ele era dobrado em várias partes. Em um dos momentos, o que acontece? Ele ficava numa urna de prata. E a igreja em que ele ficava, em Chambéry, pegou fogo. E a urna derreteu. A prata derrete a 900 graus centígrados. E num desses cantos, caiu uma gota. E queimou, chamuscou. Isso pode ter interferido no carbono 14 também. Hoje se questiona o modelo de análise do carbono 14. 10 anos depois do carbono 14, houve um cientista mexicano, Vélez, que começou a fazer análise com o sudário e descobriu uma coisa que até então não havia sido descoberto. O sudário existe uma grande colônia, por exemplo, de bactérias e de fungos, que são vivos. Então, ele falou, se hoje fizessem o teste de carbono 14, ele daria de novo o que mais cedo não entraria na Idade Média, provavelmente ele iria para o século 14. Por quê? Porque são seres vivos que estão habitando aqui. Então é algo que não se fala. Então o carbono 14 hoje é questionável. Não é uma fraude. Isso não se pode dizer, como eu já ouvi muitas pessoas falando, é uma fraude. E aquela história de um pedacinho que foi uma espécie de remendo. Pode ser também, é uma teoria? Sim, porque nós temos as franjas do sudário. Como eu falei para vocês... Teria sido pego um pedacinho de uma franja... Provavelmente, pode ser de uma outra época. Não sei, porque nós temos, como eu falei, o sudário, ele é comprido. Tá. Mas eu não estou ainda satisfeito porque eu fiz uma pergunta e não tive a resposta. Como é que uma imagem, ela gruda num tecido? Se eu envolver alguém, qualquer um de nós aqui, ou pegar uma pessoa morta e envolver no tecido, eu tenho certeza que a hora que eu desenrolar, depois de um tempo, não vai estar a imagem da pessoa ali. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, na volta nós vamos ter resposta para isso. Vai. Você está em sintonia com a gente, uma multidão nos acompanhando nesse momento em todas as partes do nosso país. Eu só queria pedir para o doutor Jack Brandão algumas respostas antes dele ir embora. Só que ele só tem mais 4 ou 5 minutos. Então, eu vou pedir assim, tenta o mais rápido possível responder, doutor. Primeira delas, quando a gente fala como foi possível, porque tem alguém aqui dizendo assim, doutor, como é que o sudário foi desenhado, Antônio Félix? Então não é um desenho, não é uma pintura. Uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, em 78 ficou claro isso, em 63 mais ou menos, houve um outro estudo sudário, o primeiro estudo preliminar científico do sudário, não me lembro agora a data certa, foi nos anos 60, em 78 teve um grande estudo, antes de 78, 73. É unânime, não existe pintura, não existe tinta no sudário. Daí essa ideia que eu tenho de colocar e deixar muito claro, a imagem do homem, ela está gravada na crista das fibrilas. Só isso que tem que ser. Mas cientificamente como isso se explica? Não se explica, não se sabe o motivo. Em 78, mais de 200 horas, vários cientistas dos Estados Unidos tentaram entender e buscar o porquê. Não se chegou a um consenso. Tá. O Roberto Gomes está dizendo assim que está adorando esse programa. Depois que ele começou a assistir, ele voltou a ter uma comunhão maior com Deus. Obrigado
meu amigo aí, Roberto Gomes. A Maria das Graças, me falaram que o sudário é citado na Bíblia. É verdade? Existe a citação em João, em São João. São João fala dos panos e do sudário. Só que é importante lembrar o seguinte, a palavra sudário que nós usamos, nós empregamos a palavra errada. Porque, na realidade, sudário é o pano que envolve a cabeça do morto. Nós temos, aquilo que nós chamamos de sudário, na realidade, é o quê? Um pano mortuário, é um lençol mortuário. A palavra que nós usamos é uma palavra errada, na realidade, né? Então, o Evangelho de São João fala exatamente isso. Ao chegar lá, encontraram os panos desenrolados e o sudário dobrado. Só que o sudário não necessariamente é este pano aí. De Tapetininga, a Juliane Ranieri está perguntando por que o senhor não faz um curso específico para leigos nesse assunto. Eu acho que ele só atende na universidade, não é isso? Não, nós vamos agora, no segundo semestre, fazer exatamente isso. Nós vamos lançar um curso, que eu já havia dado um curso no Museu de Arte Sacra daqui de São Paulo. Nós fizemos 2 cursos que foram espetaculares. No próprio Museu de Arte Sacra de São Paulo, eu fui curador de uma exposição sobre o sudário. E agora, do segundo semestre, agora em outubro, nós vamos fazer um curso também, que vai ser lançado um livro meu sobre o sudário de Turim, pelo Condes Fotós, que é o nosso laboratório Centro de Estudos Imagéticos. Ó, eu estou vendo ali, ó, diretor do Centro de Estudos Imagéticos. Tem algum contato, tem uma página na internet, alguma coisa Sim, assim? nós temos a página, basta digitar Condes Fotós na internet. Condes Fotós, que está aparecendo aí, ó. Exatamente, é isso aí, que é o nosso Centro de Estudos Imagéticos. Lá nós temos o laboratório de análise imagéticas. O senhor tem mais 3 minutos. O que assim, o pessoal mais pergunta e que não pode ir embora sem esclarecer para nós? Não, é a própria questão da imagem, como se formou a imagem do sudário. Então, isso é algo que... O sudário é uma relíquia, começa por aí. O sudário é uma relíquia. De relíquia, como nós havíamos falado no início, ela se torna um objeto científico, no objeto humano mais estudado durante o século XX. Isso não é pouco, isso não é pouco. A partir da fotografia do século XIX, o objeto mais estudado no século XX foi o sudário de Turim. Então, o sudário de Turim, como você me perguntou, nossa, 30 anos estudando o sudário, ainda é muito? Não. Porque há muitas lacunas, há muitas faltas de resposta. Nós buscamos muito mais. E o sudário ainda tem mais um detalhe que eu não falei para vocês. Quando eu digo que a imagem do homem fica nas fibrilas, quando você analisa essas fibrilas individualmente, nós vamos enxergar o que no sudário? Pixels. A imagem que nós temos no sudário são pixels. Como um homem, como um artista poderia pintar pixels pensando no século XXI, na Idade Média? Não existe. Então, eu acredito, isso é um ponto de vista meu, enquanto uma pessoa de fé, que apesar de cientista, eu sou um homem de fé, eu acredito no sudário. Eu não consigo, por mais que eu estude, por mais que eu tente achar pontos negativos, eu não consigo enxergar isso. Eu busco cada vez mais afirmar minha própria fé. Eu preciso do sudário para ter fé? Não. O sudário simplesmente, para mim, é uma resposta a uma sociedade iconófila como a nossa. Nós somos aquilo que eu chamo nas minhas pesquisas de pessoas iconotrópicas. Ou seja, com a imagem, onde a imagem é importante? Sim, o que é o iconotropismo? O homem, o ser humano, ele necessita visceralmente de imagens. Nós necessitamos de imagens da mesma forma que a planta necessita de luz. Ok. Então, Jesus, por alguma forma, Deus, de alguma forma, ele colocou o sudário para nós, de modo especial. Uma época extremamente com falta de fé. Nós não acreditamos mais em nada. E o sudário, ele vai dar respostas. Por isso que eu vejo algumas pessoas que criticam, que acham um absurdo. Eu falo, vai estudar primeiro. Uma coisa que eu também não posso deixar embora sem perguntar. Se alguém quisesse ver o sudário,
indo lá no norte da Itália, na região de Vêneto, consegue? Não. Não? O sudário, vamos chamar assim, ele tem algumas exposições esporádicas. Como eu havia dito, antes de se tornar propriedade da Igreja Católica, ele pertencia à família real italiana. Então, somente nos casamentos reais, normalmente, ele era exposto. Então, esporadicamente, ele é exposto. Eu digo, as pessoas me perguntam, você viu? Não tenho interesse. Desde que seja para pegar. Se for para pegar, para estudar, em loco, tudo bem. Porque você precisa de uma distância para vê-lo. Eu não precisaria, como eu disse, eu não precisaria vê-lo para ter fé. E hoje está onde? Está em Turim. Está na Catedral de São João Batista, em Turim. Eu quero te agradecer. Eu que Jack agradeço. Brandão, realmente isso é uma aula. Você deu uma aula para nós. Fico muito feliz. Eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Desculpa se era para ficar 15 minutos, eu fiquei 1 hora contigo, desculpa. Eu fico feliz por isso. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço, agradeço o pessoal maravilhoso. Pessoal maravilhoso que já vai preparar uma próxima canção, pode ser? Quem está na linha? A Thalita. Vou falar então agora com a Thalita. Obrigado mais uma vez, Jack. Felicidades. Gente, Muito obrigado. vou falar